100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, queridos amigos. Um ótimo sábado a todos. Estamos começando o nosso programa Hora Espírita, que vai ao ar das 8 às 9, aqui pela Rádio Chapecó. Lembrando que esse programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. Esse programa tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita, para que juntos possamos conversar e compreender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Lembramos que você já pode acompanhar a live ao vivo do Facebook da Rádio Chapecó, mandando o seu bom dia, a sua questão ou a sua contribuição. Também pode utilizar o WhatsApp 2049 1212 ou o telefone fixo 2049 1200. Também convidamos a todos a acompanhar as nossas redes sociais do Hora Espírita Chapecó, no Facebook, Instagram e YouTube. Também você pode compartilhar o material, pode rever ali programas antigos e saber sobre os novos temas, os próximos programas que virão ao ar. E se tiver dúvidas também sobre as casas espíritas, ali constam todas as informações. Gostaríamos de informar a todos que a partir do mês de março teremos novidades em relação ao horário do nosso programa, que serão confirmadas nos próximos dias. E para nós falarmos hoje de um tema tão especial que é o convite ao amor, nós estamos aqui com os nossos amigos, o seu Celso Dalpiva, da Casa Espírita Leocádio Correia, e o Michel, do Bezerra de Menezes. Bom dia, seu Celso. Bom dia, Fábio. Bom dia, Michel. Bom dia, Michel. João. E a nossa saudação muito fraterna a todos os ouvintes. Bom dia, amigos. A gente possa ter um programa bastante proveitoso. Eu sou a Fábio do Nosso Lar e serei a âncora deste dia de hoje. E antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de registrar os nossos agradecimentos aos nossos queridos apoiadores, que de forma voluntária e tão importante contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. O amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. Na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa o que é essencial, amar sem solicitação. Esses trechos que nos falam desse sentimento tão sublime, tão importante e tão necessário que é o amor, fazem parte da obra Convites da Vida. Esse livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, tem vários temas
abrangentes e importantes, né? Um convite à nossa reflexão. Inclusive, alguns desses temas serão abordados nos próximos programas aqui no Hora Espírita. E é sobre esses trechos desse tema que nós vamos conversar hoje, trazendo essa perspectiva, Joana de Ângeles, sobre o amor. E vamos começar então, seu Dalpiva, com esse pequeno trecho, que ele é tão conhecido e tão pouco compreendido, né, que nos diz exatamente isso. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Bom, vamos nos socorrer do Evangelho de João. Está lá no Evangelho de João, sob o título de Novo Mandamento. E essa expressão foi dada por Cristo na última ceia, no encontro que Jesus fez com os seus discípulos, como que se despedindo efetivamente desta caminhada terrena. E diz esses versículos desse o novo mandamento: desse modo, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele, e a glorificar imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Expressão de Jesus. Ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora, que para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E este capítulo 13 é um capítulo de despedida de Jesus, porque no início deste capítulo, ele fala que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, Jesus tinha informação, já sabia que tinha chegado a hora, que aquele eram os últimos momentos da sua jornada terrena. Ele, enquanto estavam tomando a ceia, ele tirou o seu manto, cingiu-se com um avental, e tomou de uma bacia com água e foi lavar os pés dos seus discípulos. E Simão Pedro disse ao Senhor: tu lavas os meus pés? Em resposta, Jesus disse: o que eu faço agora não sabes, mas depois saberás estas coisas. E Pedro diz: jamais lavará meus pés por todo sempre. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não terá partes comigo. Então, Jesus estava fazendo um ato de igualdade para todos os seus discípulos. Então, não poderia Simão Pedro ficar fora. Lembramos que Simão Pedro foi o mestre, foi a quem Jesus depositou todos os seus ensinamentos, embora aquela história da negação de Jesus. E Pedro dizia que era fiel a Jesus, que jamais negaria. E respondeu Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe diz: quem foi banhado não necessita de lavar senão os pés, já que está inteiramente limpo. E vós estáis limpo, mas não todos. Então nem todos os discípulos de Jesus estavam limpos. Olha a sinalização de Jesus. Ele já tinha uma compreensão dos acontecimentos Dos seguintes. acontecimentos, pois sabia quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Quer dizer, nem todos estão conscientes da sua responsabilidade, do papel do Cristo ali. Alguém estaria traindo a ele. E Jesus sabia quem estava traindo. Assim, depois de lavar os pés, tomou novamente as vestes e se recostou. Vós me chamais o mestre, o Senhor, e dizes bem, pois eu sou. Portanto, se eu, sendo o mestre e o Senhor, lavei vossos pés,
também vós devereis lavar os pés dos outros. Vós devereis ser compassivos, amorosos, compreender as dificuldades dos seus irmãos, não impor a sua vontade, não querer dominar, mas ser um como Jesus, que a todos acolheu com amor. Vamos ver depois. Pois eu vos dei um exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Amém, amém vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Não digo isto a respeito de todos vós, pois eu sei quais o escolhi, para que se cumpra a Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E aí, na sequência, Jesus vai dizer sobre a questão do Judas Iscariote. E na última ceia pascual, sobre esse título. Ao dizer estas coisas, Jesus agitou-se em espírito, testemunhou e disse: Amém, amém vos digo que um dentre vós me entregará. E os discípulos olharam uns aos outros, estando em dúvida a respeito de quem estava falando. Estava reclinado à mesa, no seio de Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, Simão Pedro. Então acena para ele e pergunta: quem é? E Jesus: aquele que eu der o pão. Aí ele parte o pão, molha no vinho e entrega a Judas Iscariote. E só Simão Pedro ficou sabendo disso. Os demais não ficaram sabendo. E depois disto, Iscariote sai. Mas e o que os outros pensaram da saída do Iscariote? Porque ele ia comprar algum mantimento, porque eles viram que ele tinha dinheiro na bolsa. Então entenderam que Jesus falou para ele. Jesus disse: o que fazes, fazes-o depressa. Essa foi a expressão de Jesus depois para ele. O que faz depressa. Mas Iscariote só entendeu o que sabia. Mas os demais não entenderam, não sabiam. Então Jesus está neste diálogo de amor, de fraternidade, né? E aí tem ainda neste conclave de Jesus, tem a predicação da negação de Pedro. Simão Pedro diz: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: onde vou não podes me seguir agora, mas depois seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida por ti. Aí responde: antes de o galo cantar, me negarás por 3 vezes. E Simão Pedro não entendeu. Achou que ele não negaria e acabou negando quando Jesus estava sendo no processo de condenação do Cristo, né? E aí os soldados vieram pedir: você conhece o homem? Não conheço, não. Nem sei, nunca vi. E o galo cantou. Não sei, nunca vi. O galo cantou. Então, antes do galo cantar a 3ª vez, ele tinha negado 3 vezes a Cristo. E ele sente uma dor muito grande, né? Quando ele se dá conta do que havia acontecido, ele entra num sofrimento profundo, entendendo o que ele havia de fato feito. Não dá para dizer, eu acho que ali é o despertar dele para iniciar um homem novo, né? Naquele momento que ele vê que ele, que tinha prometido muitas coisas, não consegue cumprir, né? E você vê o amor do Cristo assim tão bonito quando Judas vem levando os soldados para prender ele, né? Quando Judas vem, ele fala: aqui vens, amigo. Quer dizer que mesmo ele sabendo que iria trair, tendo traído, né? Porque estava ali os soldados para prender ele, mesmo assim ele não desdenha, né? Não. Ele mostra para ele: ó, mesmo assim, mesmo você fazendo isso comigo, eu ainda te considero, digamos assim, né? Era um irmão, porque tanto é que fala, o Espiritismo fala, né, nas outras literaturas complementares, que Jesus vai, depois do desencarne, a buscar, né, Judas para recomeçar a vida dele, né, depois de ter suicidado, né, que ele não consegue, para ele recomeçar. E aí a gente vê também, tem lá o Irmão X conta um pouquinho da história, ele entrevista o Judas num dos livros dele, e ele fala, né, dessa situação dele, das muitas reencarnações que ele vai ter depois para ir recuperando, né, essa situação
e conseguir restabelecer o seu espírito, né? Apesar do erro que ele tinha cometido naquele momento. Mas você vê que Jesus, ele traz pessoas comuns do povo e vai ensinando, porque Deus, ele faz sempre essa aposta no futuro da gente, né? Ele está sempre dando o melhor para a gente. Olha o nosso mundo, tudo, né? A gente acorda e não tem medo que o sol vai nascer ou não vai nascer. A gente sabe que deu o horário, vai nascer, né? Vai ter a natureza que vai nos dar o alimento, tem as pessoas que nos auxiliam, tem a espiritualidade está sempre nos apoiando. Por quê? Porque ele sempre está apostando que a gente vai se melhorar e depois a gente vai retribuir aquilo com o nosso irmão. Por isso que Jesus faz isso, né? Porque a atitude de lavar os pés era uma atitude do escravo, né? Ou da pessoa que tinha menos poder na casa. Então, quando ele faz isso, ele como mestre faz isso, ele demonstra, olha, você tem que fazer também isso pelo teu semelhante, né? É o exemplo do serviço com humildade e com amor. O evangelho do Cristo é o evangelho do amor, né, tia? Algumas passagens, lá de Mateus 8, 1, 11, no Monte das Oliveiras, onde ensinava todo o povo, quando os escribas, os fariseus conduzem uma mulher apanhada de adultério, né, tia? E aí eles pedem que a lei manda apedrejá-la, né? E qual era a decisão do Cristo, né? E ele se abaixa, continua com o dedo escrevendo na terra: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram se afastando, até ficar só ele e a mulher. Onde estavam os que te acusaram? Foram embora, mestre. E ele diz: vais e não voltes a pecar. Siga a tua caminhada, mas agora dentro dos princípios morais, dentro de uma condução direita, de uma condução moral mesmo da sua vida, né, tia? Não voltes a pecar, não voltes a fazer o adultério, né? E veja que ele era, naquela condição ali, o único que tinha a condição moral de julgar, mas não o fez. Não julgou. Até para não aumentar ainda a dor, né? Porque a pessoa já estava passando por uma humilhação, né? Imagina, né? Porque, na verdade, ela ali sabia que ia morrer, né? Quando você é levado ali para ser apedrejada, não tinha outro caminho. Todos sabiam, né? Todos sabiam que ela estava ali, então, digamos assim, ela recebeu uma nova vida e mesmo assim, o Cristo disse, agora você faz o teu caminho de novo, né? Não vai dizer, não, você tem que fazer, agora seguir por esse caminho, como a gente gosta de dizer, né? Quando a gente pega o outro em erro, a gente diz, não, mas se você fizer assim, ó, ou eu, né? A gente gosta de se meter na vida do outro, né? E Jesus já não tinha outro parecer, por quê? Porque psicologia, faz parte da nossa caminhada errar e acertar, faz parte da nossa caminhada. Sim. E os nossos erros não são uma sentença de morte. São, né, às vezes é dolorido, vai levar um tempo, às vezes várias reencarnações para a gente consertar algumas coisas. Mas sempre há uma possibilidade, né? Sempre vai haver um amanhã para a gente refazer as coisas. Ele não julga ela. Não. Vais e não voltes a pecar. Não proibiu dela voltar a pecar. Vais e não voltes a pecar. Uma recomendação ele dá. Ele dá uma diretriz, dá um ensinamento, né? Tem também... eu gosto muito, tá lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis consolo para as vossas dores. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quer dizer, os seus ensinamentos são suaves, se nós compreendermos os ensinamentos do Cristo. Quer dizer, não é pesado. Ele não está dizendo que vai nos libertar de tudo. Ele está dizendo que vai nos fortificar se nós também caminharmos em consonância com os seus ensinamentos. E muitas vezes esse é um equívoco que as pessoas cometem, né? Elas entendem que se elas tiverem uma nova conduta, vamos supor, eu venho de uma caminhada de muitos percalços, de muitos erros, então eu decido que de agora em diante eu vou me transformar. E normalmente esse pensamento de transformação ele vem associado a uma nova crença religiosa. Eu vou mudar de religião, eu vou assumir uma crença e eu vou me transformar. Então, eu acredito que a partir daí, nada mais de problemas eu terei, né? De que eu não vou mais ter dificuldades. E não é isso que Jesus promete. Eu vou ter as dificuldades que eu escolhi passar. Eu vou colher as sementes que eu plantei. Mas Ele está me oferecendo um abraço amigo. Ele está me oferecendo uma mão para me guiar, ele está me oferecendo uma companhia espiritual para me fortalecer. Então, às vezes, é esse o entendimento que nós não temos, né? O peso é o mesmo.
Só agora eu estou fortalecido para carregar um saco de 50 quilos. Para ajudar no fardo. Para ajudar nesse fardo, né? É O que fardo se torna mais leve. O jugo daqueles irmãos na época do Cristo, eles acabaram levando tão ao pé da letra o Antigo Testamento que eles ficaram meio amarrados. Eles tinham uma conduta que quando eles sentavam na mesa eles tinham que fazer toda uma ritualística de lavar as mãos e não sei o quê. Então aquilo era muito pesado porque as pessoas se preocupavam muito com o exterior sem ver o seu interior, que a Fábio estava comentando, né? Porque muitas vezes dizem assim, eu li ali a doutrina, li todos os livros, vou lá X vezes na casa espírita, mas quando eu vou conversar com meu irmão, eu não consigo ser bom, não consigo. E aí parece que é um contexto, mas isso faz parte da caminhada. Você identificar as coisas erradas suas é um ponto, né? Aí depois você passar a entender o que eu tenho que fazer para melhorar é um outro ponto. E aí conseguir melhorar ou conseguir fazer melhor é uma caminhada. Então é um processo. Por isso que Jesus sempre fala assim, vai e não pequeis mais. Tenta fazer melhor. Olha, eu faço assim. É assim que é o reino de Deus. O que ele está dizendo? Olha, tá vendo a imagem lá na frente? É assim, mas é uma caminhada. Ele não está dizendo, não, vocês agora, meus discípulos têm que ser perfeitos. Isso ele nunca falou, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Mas qual que é o amor? É um processo que a gente vai aprender, que a gente vai ver no decorrer do programa. Né? Michel, há uma outra passagem muito importante que diz o seguinte: o amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no Amai-vos uns aos outros, tem a parte que fala sobre a lei do amor, que é o Espírito Lázaro que fala, né? Aí ele fala assim, que é bem interessante para a gente entender bem o que a gente estava falando até agora. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, os instintos seriam essa germinação dos embriões do sentimento que vão trazendo o progresso para avançar, para fazer a criatura avançar, vencer esses instintos, aí através dos sentimentos. E aí, quando a gente aperfeiçoa esses sentimentos, sufocando então a matéria, né, esses sentimentos que nos ligam à carne, aí o espírito vai sendo cultivado até conseguir ter melhores condições de amar. Aí um ponto interessante dessa questão do amor, que para nós o amor ainda é uma coisa difícil de entender, né? Então o Alberto Almeida ele traz que um pouco do que estudam os gregos também sobre o amor, que ele divide em 4 partes, né? Seria o amor porneia, o amor eros, o amor filos e o amor ágape. Então o amor porneia seria o amor como se fosse o verão. Tudo é para mim. Se eu chego na geladeira e tem um pedaço de bolo, é meu. Não, nem pense se o outro gosta mais, se o outro está com vontade, se ele demorou uma semana para comer aquilo. É meu e pronto, né? Aí tem o amor eros, né, que é o primavera. Significa, então, um amor romântico. É o amor que a gente tem por alguém ou por alguma coisa. O que é o mais normal que a gente tem, né? A gente, às vezes, gosta de um, não gosta do outro, né? É aquele amor que ele vai e vem, né? Ele é, né, como a primavera, né? Que ela tem, às vezes é quente, às vezes é fria, né? Então, ela faz um exame da beleza das pessoas, né? Ela gosta da sua própria beleza, né? Seria um desejo ainda do que falta pra gente, né? Às vezes a gente olha no outro e gosta do outro porque aquilo falta na gente. Então, é uma admiração que a gente tem pelo outro. Aí tem o amor filha, que começa a ser um pouquinho do que esse amor que Jesus nos propõe, né? Que seria um amor outono, é um amor de amizade, de amor fraterno. Embora ele seja mais amplo que o eros, é mais do que gostar. Então, o Aristóteles falava que querendo para o outro alguém o que se pensa de bom e por sua causa, e não pelas nossas próprias, e assim inclinado quanto puder a fazer coisas por ele. É o que Jesus falava, né? Fazer aos outros o que gostaria que eles vos fizessem, né? Então, essa ideia central seria fazer o bem por alguém, mas ainda sem interesse nosso, né? E aí o amor mais elevado seria o amor ágape, seria o inverno, o amor que se doa, o amor que se entrega, o amor incondicional. É o amor que Deus tem para nós, suas criaturas, né? O amor que Jesus ensina nós a viver por meio do exemplo dele, né? Lógico que numa escala menor, mas é um pouquinho do amor que a mãe tem pelos filhos, né? A mãe, na maioria das vezes, independente do que o filho faça, ela está lá apoiando, tá tentando dar né? É aquele sentimento, né, maior. Incondicional. Isso. E é importante a gente dizer que todos nós temos os 4 tipos de amor. A gente não é, né? Às vezes a gente manifesta um mais do que os outros, mas todos nós temos um pouquinho de porné, a gente é egoísta ainda, orgulhoso, a gente tem um pouquinho de eros, né? Seja na relação com o nosso parceiro, nossa parceira, ou com as pessoas. Então, todo mundo tá tateando esses sentimentos. Por quê? Porque é um aprendizado, né? O amor move o universo.
Então, tipo, ela é a força que coordena tudo isso. Então, nós, como seres ainda pouco evoluídos, a gente está aprendendo. Então, é uma coisa que nos deslumbra muitas vezes, nos faz tropeçar. Às vezes a gente confunde o que é amor com paixão, às vezes com desejo. Então, isso é confuso para nós ainda, né? Então, é uma coisa que a gente está aprendendo. Então, quando a gente reflete, então, por todos os defeitos que a gente já conhece, pelas dificuldades e limitações que a gente tem na sociedade, e mesmo assim, esse pai amoroso, ele vela, ele ampara, ele proporciona experiências de evolução, a gente tem que concordar que quando Emmanuel diz que o amor de Deus nos constrange, porque ele investe em nós sem esperar nada em troca, e permite que mesmo no erro, possamos numa próxima oportunidade, quando as consequências do plantio chegarem, aprendermos com essa situação. Então, é importante que a grande maioria de nós, então, vê, compreende o Eros e ainda um pouquinho do filho. E, às vezes, quando a gente tem uma oportunidade, principalmente na situação de pai, mãe, às vezes de avô, a gente já vivencia um pouquinho o ágape. Mas a gente está nesse processo de aprendizado. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos selecionando uma forma de amor mais ampla, mais madura e mais próxima, né, disso que Jesus nos ensina. Vamos nos lembrar de que Jesus veio trazer a mensagem do amor, porque nós tínhamos até a chegada dele a lei do olho por olho, do dente por dente. Então, é um tempo relativamente curto, de 2000 anos, do exercício do amor. Quer dizer, você sair de uma lei em que estava submetido à lei do olho por olho, do dente por dente, para uma lei do amor pleno, do amor doação, sem receber, né? Fazer aos outros sem esperar a retribuição, conforme Jesus nos ensina, né? Então, é um processo lento. Acho que o Michel falou muito bem. Nós temos esses 4 tipos de amor que nós cultivamos, ora um, ora outro. Mas temos que caminhar para o amor ágape. Essa é a nossa caminhada, né? De podermos amar o inimigo sem restrição. Quer dizer, como amar o inimigo, é uma coisa que vai contra o bom senso, né? Parece. Parece que vai contra o nosso bom senso, né? Mas é isso que Jesus está nos dizendo nas suas mensagens. Veja que quando o senhor fala, seu Dalpiva, da questão do olho por olho, e ele já vem para equalizar a vingança, né? Ou seja, sim. A situação antes disso era pior. Então, ele vem, essa lei vem para organizar minimamente uma sociedade que vivia praticamente em selvageria, né? E que, na prática, estava em acordo, né? Ela estava mais em concordância com o estado espiritual do ser humano naquela época. Então, é como o senhor fala, começa com propriedade. O processo de transição é difícil. E aí, por isso, essa classificação, né? Gradativa, para que a gente possa, em algum momento, alcançar. Mas mesmo o nosso desenvolvimento quanto ser humano, né? Quando a gente vem na vida, quando a gente é bebezinho, lá tudo é nosso, né? O mundo é nosso, né? Tudo nos pertence, né? Na cabeça do bebê. Tá lá a pedagogia estuda, né? Aí depois ele vai entendendo que existe o outro, daí ele tem que respeitar o limite do outro, né? Daí a pouco ele vê que ele também magoou o outro, ele pode fazer coisas que divertem o outro, né? Então é um desenvolvimento também, né? Que a gente tem. Então essa maturidade, ela vai sendo alcançada no processo com o semelhante. Por isso que amai-vos uns aos outros, né? Não é tipo, eu me amo e eu me basto, né? Não existe isso, porque a gente já precisa de duas pessoas para vir para a Terra, né? Então, tem um processo ali de ensinamento que Deus está nos mostrando, olha, é necessário conviver com o nosso semelhante. E lembrar que o processo de amor, ele começa conosco, né? Se nós não somos capazes de nos amar, a dificuldade para amar o outro ela é muito maior. Então, muito bem, são 8 horas e 28 minutos e nós queremos abraçar todas essas pessoas maravilhosas que estão conosco, que estão nos acompanhando. A nossa querida Lia, o Paulo Winkler, o Jair, a Carla, o Idacir, a Andréia, Dari, Mercedes, a Sara Jane, a Zenesi, a Fabiola, o seu Nelson, a Rosana, a Cleci, a Ivone, a Salete, o Jair, a Reni e a Cris, que estão aguardando ansiosamente a chegada do Gabriel e que recebam as nossas vibrações para que esse bebê chegue com muita saúde. A Maria Cândida, a Nívia, o Jairo, o Carlos. O Jair nos diz o seguinte: o amor de Jesus pelo ser humano é infinito e grande demais.
Qual de nós, seres humanos, daria seu corpo para pregar na cruz do Calvário pelo amor às almas? A Edna também nos acompanha, a Ana Márcia, querida, está conosco, a Tânia Busato, a Altina. Então, recebam o nosso abraço e o nosso carinho, o nosso agradecimento aí pela companhia de vocês. Seu Dalpiva, uma outra passagem muito importante desse texto nos diz o seguinte: sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefício da existência. O que poderíamos dizer a esse respeito? Nós temos aqui 2 textos. Um está no livro Sinal Verde do Chico, da psicografia do Chico, do espírito de André Luiz. No capítulo 45, ele fala perante o sexo. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina, que não pode ser responsabilizar pelos abusos daqueles que os deslustram. Então, nós viemos ao mundo pelo um ato de amor, um ato sexual dos nossos pais. Um ato digno, um ato de respeito, né? Então, não podemos responsabilizar pelos abusos daquele que deslustram o sexo. Psicologicamente, cada pessoa conserva, em matéria de sexo, problemática diferente. Então, cada um de nós tem uma problemática diferente na questão da área sexual, em função, conforme o Michel falou na questão anterior, do nosso estágio de desenvolvimento. Nosso estágio de desenvolvimento. Nós somos criados simples, ignorantes, e temos a liberdade de ir crescendo. E essa temática vai perspassando pela nossa caminhada. Então, para alguns estão equacionados e para outros não, né? Escutava ontem o Divaldo, uma palestra de Divaldo, sobre sexo, onde ele relata o encontro dele com o Chico Xavier. E o que ele queria conversar com o Chico pela primeira vez, eles se encontraram em Belo Horizonte, o Chico chegou de Pedro Leopoldo, e estavam em 5 companheiros, incluindo o Divaldo, e Chico cumprimentou a cada um, e quando chegou, ele falou: Divaldo, como vai você? Como você me conhece? Eu te conheço. E aí ele estava na cabeça, porque ele estava vivendo os 21 anos, na efervescência sexual. E ele, como é que ele ia trabalhar isso? E ele não sabia como pedir o Chico. Aí, era uma terça-feira, na sexta-feira o Chico convidou para eles irem a Pedro Leopoldo, ficar sexta e sábado lá na casa dele. E aí, uma hora, eles estão passando embaixo de um pé de citros, de laranja, e estava florido. E Divaldo pega uma flor, e diz o Chico pega uma flor e faz uma palestra de cerca de 40 minutos sobre a sexualidade daquela árvore. E aí depois, mas o Divaldo não entendeu nada. Depois disso, o Chico pediu para ele: compreendeu? Não entendi nada, Chico. Não entendi nada. Aí Chico faz a locução para ele de como ele tratou da questão sexual dele. Que os filhos dele eram os livros. Era a obra que ele tinha que fazer. E que o espírito de Emmanuel teria dito ao Chico, para que o Chico fosse numa viagem íntima até o aparelho genésico e de lá verificasse as energias das células e as transportasse ao seu cérebro para produzir os livros. E foi então que Divaldo compreendeu a missão dele, né? E aí passou a trabalhar e a se equacionar esta questão. Continua o texto do André Luiz. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos do espírito. Vamos empenhar a palavra? Nós temos compromissos espirituais. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas. Porquanto, embora o amor seja luz uniforme e sublime em todos os entendimentos e posições do amor, se graduam de 1000 modos na senda evolutiva. Use a consciência.
sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males de culpa. Então nós temos que ter a nossa consciência para não sairmos culpados de uma relação. Temos que ter a responsabilidade quando estabelecermos essa relação. E, sobretudo, o respeito, né? Quando a gente fala nessa questão das oportunidades que nós recebemos quando reencarnamos, a gente tem que lembrar que nós precisamos aqui não apenas reorganizar a nossa existência com relação às questões passadas. Nós não temos só que consertar estragos anteriores. Nós precisamos evitar de gerar novos danos. Novos né? comprometimentos. E lembrando que quando nós nos relacionamos, especialmente em tempos de relações descartáveis, a dor que eu gero no outro, eu vou viver a pedido da minha consciência. Não em forma de castigo, mas de aprendizado. Mas a dor que eu faço o outro sentir, em algum momento ela virá para mim. E as relações amorosas, especialmente quando a sexualidade não é conduzida de forma respeitosa, elas são um foco constante de sofrimento futuro. Se não forem bem vistas, cuidadas, olhadas com respeito, olhadas com amor, né, pensando no outro, enquanto um ser humano imortal que divide a existência comigo, ela pode nos trazer não só alegrias, mas problemas também. E que vamos levar para encarnações futuras. Exatamente. As gravidades dos nossos atos praticados. Continua o texto aqui. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea. Não faça ao outro o que não deseja que o outro lhe faça. Quer dizer, quantas relações são realizadas, são praticadas sem se preocupar com o outro, como um ato mecânico. E aí, Fábio, começa a assumir essa responsabilidade e essa gravidade que tu estava falando há pouco, né? Que isso vai gerando a tua consciência. Porque quem nos pune não é Deus. A punição não vem do divino. A punição vem de nós mesmos. Quando nós vamos chegando à idade mais avançada, dos erros que nós praticamos na juventude. E aí temos que assumir essa responsabilidade. E às vezes levamos para outra, e normalmente levamos para outra essas responsabilidades, esses compromissos que assumimos. E veja como isso está linkado com o que o Michel nos trazia antes, né? A questão sexual, ela está muito relacionada ao instinto. Então, quanto mais nós estamos naquela fase instintiva, mais atrasados moralmente, mais atrasados espiritualmente, maior é a nossa dificuldade com relação à sexualidade. Se a gente se deixa controlar por isso, a gente fica um escravo, né? Dessas sensações, desses sentimentos, né? E aí acaba esquecendo do outro e pensa só em si mesmo, né? Vive o pornéia ali, né? Há muita gente... Né, você vê da gravidade, porque Jesus... O que Jesus usa como exemplo do erro, né? Usa como o Dalpiva citou no início, né? A mulher adúltera, né? Então, o Emmanuel tem um texto lá no Vida e Sexo, capítulo 22, que ele fala, né? É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela mulher, em falhas do sexo, para pronunciar a sua inevitável sentença: aquele que estiver pecado, que atire a primeira pedra. Dir-se-á que no rol de todos os nossos problemas, deserções e fraquezas, delitos no mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma na Terra se escapa no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Né? Aí ele fala: penetre cada um de nós os recessos da própria alma e se consegue apresentar comportamento irrepreensível no mediatismo da vida, pratica ante os dias que correm, indague-se com sinceridade quanto às próprias tendências. Então é isso, né? Porque a gente hoje acaba sendo bombardeado, né, com questão de sexualidade, né? Então a gente tem que ter o cuidado lá no nosso grupo do WhatsApp, lá no que a gente pesquisa, né? Porque às vezes aquela coisa que a gente vai vendo, a gente vê um vídeo, vê uma figura, a gente às vezes vai se enliando nessas situações que a gente não sabe a nossa fraqueza. Porque não. Até você cair, depois que você cair, é muito difícil você levantar. Então, às vezes, a gente não pode dar asa, né, para isso. Mas eu vou lá. Sinaliza, isso, é isso que eu digo. Então, a gente tem que perceber, mas para aí. Mas será que é assim? Será que eu devo me conduzir assim? Será que eu posso conduzir de qualquer jeito com a vida de outra pessoa? E se fosse eu, ao contrário, aquela pessoa vai se relacionar comigo só porque ela quer, porque ela está com vontade hoje. Deu né?
Ah, eu vou me embriagar e daí eu vou buscar um amor. Será que vai ser a melhor conduta que eu vou ter? Né? Porque às vezes você vai conhecer uma ótima pessoa, mas você vai estar tão embriagado, você vai estragar tudo. Que tipo Então, de se amor vale eu a vou pena? encontrar? Se vale a pena, será? Isso, então todas essas coisas a gente tem que pensar. E daí se a gente for para a questão de se relacionar intimamente com a pessoa, será que vale a pena eu, antes de conhecer ela, me relacionar? Será que eu não estou perdendo, tipo, eu estou assumindo compromisso, eu estou tendo uma intimidade que depois eu não vou saber lidar, porque eu nem conheço a pessoa, eu nem lembro o nome dela no outro dia. Então tudo isso cabe a gente repensar, né? Porque hoje em dia as pessoas pregam, o amor livre, não sei o quê. Você pode fazer isso, mas pode ser que as consequências sejam muito dolorosas, E sejam essa muito questão causticantes do para nossa amor livre, cabeça. como é importante você falar, porque a gente ouve muito, eu não me apego, né? Então, o amor ou o sexo consentido, você tem duas pessoas ali. Você pode não se apegar, mas e a outra? Né? Então, eu não posso partir do princípio egoísta de olhar só para o meu sentimento ou para a minha ausência de sentimento. É a dor do outro que vai me causar problema depois. E a pessoa pode dizer, mas eu avisei ela antes, mas não é assim, né? As coisas não Não funcionam funcionam assim, assim. né? Não é um contrato escrito que a gente... É uma relação mais complexa, né? Essa intimidade da gente com o Eu nosso acho que semelhante. para essa temática, a expressão ensinamento do Kardec, orai e vigiai. A vigília sobre os nossos atos, nossas ações, para não criarmos dificuldades para nós. Porque se eu faço aquilo que eu quero para o outro, tem que estar na mesma medida do outro para comigo. Então, esta questão da área sexual é uma área muito complexa, porque há uma disfunção do nosso comportamento, né? E parece-me que hoje, especialmente nessas grandes festividades de carnaval, né? Depois surgem os compromissos, né? E aí, porque de uma relação pode surgir um filho. E não dá para dizer que é um erro daí, né? E não dá para... Aí é um compromisso, não é um erro. Exato. É um compromisso, e aí não dá para fazer o outro erro do aborto, que é um caso extremamente grave, gravíssimo da espiritualidade, né? Porque é um ser vivo que está ali. É um ser que está só em tamanho diminuto, mas logo, logo estará grande. Então, nesta questão do sexo, há de ter responsabilidade entre dois seres, né? Para que possam assumir os seus compromissos recíprocos, né? E muitas vezes a dor moral ela é tão grande para ver que a gente se freia, né? E para um pouco e pensa. Por isso que às vezes é tão forte a dor moral que a gente tem, às vezes, de trair, às vezes, ou de fazer uma coisa errada, né? A dor moral vem tão forte nos outros dias para ver, dizer, olha, a coisa está bem séria, o sinal acendeu é vermelho aqui. Vamos parar e vamos refletir. E você falava antes, Michel, com propriedade, nós não sabemos a nossa fraqueza, né? Graças a Deus, que é bom, misericordioso, nós não temos memória, né, das nossas vidas anteriores, nós não temos uma memória presente, ela está ali, adormecida, né? Do que nós fizemos, de que forma, em que áreas da vida nós nos comprometemos. Mas vamos lembrar, instinto, né? A palavra é instinto. Nós ainda somos muito levados pelos instintos. E nós vivemos num planeta, num mundo de provas e expiações. Então, eu sempre brinco que boa coisa a gente não é, né? Se fosse, nós Não. estaríamos em mundinhos melhores. Nós estaríamos em um mundo muito superior. Então, a possibilidade de estarmos nós, a grande maioria que vive no planeta Terra hoje, comprometidos também na área sexual, é muito grande, né? Nós não podemos desprezar essa possibilidade. É preciso, sim, atentar para isso. E aí uma questão muito importante também de que nós atentemos para o nosso chamado enquanto pais nessa área, né? Os filhos vão reproduzir lá fora o que eles aprendem no lar. Então, se nós ensinamos essas crianças a agirem respeitosamente em todas as formas de relacionamento, enquanto ainda são crianças, na adolescência, que é quando eles se tornam mais vulneráveis nesse sentido, especialmente pela questão hormonal, eles já vão adotar um caminho mais seguro para eles e para os outros também, não? Michel, Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação do amor. O que dizer sobre? Então, o nosso
Pai, ele tem trabalhado com a gente nessa situação de que a gente vai evoluindo de acordo com a nosso próprio ritmo, né? Mas então ele nos coloca, por exemplo, para vivermos em família, né? E aí a família, ela vai criando essas possibilidades, porque na família a gente tem a oportunidade de vivenciar esses amores, né? A gente é amado quando a gente é filho, né? Nossos pais vão lá, né? Na maioria das vezes, né? A gente tornando uma situação normal, né? É lógico que existem as exceções, né? Aí depois a gente aprende a compartilhar esse amor, porque daí a gente vai dividir, né? Às vezes o pai e a mãe com um outro. Aí a gente, no amor de irmãos, às vezes o amor com os nossos avós, a gente vai aprender essa doação. Então há uma caminhada, né? Então, quando a gente vai formando essas famílias, a gente vai vivenciando essa questão do amor de Deus e entendendo isso com amplidão. Então, quando a gente vai formando uma família, a gente tem essa compreensão, né? Então, por exemplo, lá, na formação da família, então, quando as uniões ocorrem, a gente tem que cuidar, né? Quando a gente, digamos assim, vai se relacionar com outro, a gente voltando, né, ao tema da questão, a gente tem que cuidar que a gente não está querendo compensar uma situação do nosso problema, né? Então, uma solidão nossa, alguma coisa a gente tem muita vontade e a gente então quer casar para daí ter o instinto, né, do sexo poder colocar ele. Então, isso tudo é uma caminhada que Deus está tentando demonstrar para a gente, olha, o amor ele precisa ser medido. Então, o que os espíritos aconselham nessa situação, né? Se você tem, digamos assim, uma grande vontade sexual, um impulso sexual, você tenta no esporte, tenta numa arte, tenta num outro estudo, né, tentar sublimar esse sentimento, que você controle ele, para quando for adequado, você escolher um companheiro, você conseguir dar vazão a isso, né? Canalizar isso. Canalizar isso. Mas isso é difícil, não é fácil. Então, às vezes, vai se perder, a gente vai ajustando, né? O exemplo do Chico, né? Ele teve muitas dificuldades, ele conseguiu, porque ele tinha essa missão de amor-renúncia, né? Ele ia renunciar a ter uma família específica, né? Para adotar a família humana como a dele, né? Assim como o Divaldo também, né, teve essa condição. Então, o que Deus está buscando quando Ele permite que a gente tenha essa relação, né, de amor com o nosso semelhante? É tentar dizer, olha, você só consegue evoluir na relação com o teu semelhante. Só assim você consegue se melhorar. E aí, como é que Deus demonstra isso? Qual que é a maior demonstração de Deus para nós cristãos? É a vinda de Jesus, né? Tinha que vir alguém ensinar amor. Quem que é? É o cara mais perfeito que era possível vir, veio como Jesus, né? Mas quem que ele escolhe para ensinar isso? As pessoas comuns do povo. Então a gente vai ver, tem uma palestra bem interessante, Discípulos, do Haroldo Dutra Dias, que ele vai falar a característica de cada um dos discípulos, que ele vai falar que Jesus pega toda a humanidade como características psicológicas que tem nos 12 apóstolos ali. E aí Jesus vai trabalhando, e você vê a amorosidade, cada um ele trabalhava de um jeito, ele conversava de um jeito, ele indicava posições, né? E aí ele vai auxiliando, porque o que acontece? Os discípulos vão lá pregar o evangelho, daí pregam o evangelho, expulsam demônios, né? Fazem lá, vêm, né, como vitoriosos. O que é o primeiro pensamento deles? Quem que é o maior entre eles? A primeira coisa na cabeça deles, quem que é o maioral aqui entre nós? Daí Jesus diz, olha, o melhor é aquele que serve todo mundo, né? Dando uma lição de humildade para eles. Então é um possível. Então a gente às vezes diz, não, aqui a minha família é perfeita, não tem nada de errado. Daí a pouco começa a dar tudo errado. Não sei o que acontece, não sei o que é doença, não sei o que. Então eu estou sendo castigado. Não, faz parte da vida. Há momentos bons e há momentos ruins, né? Porque a família é provacional, a família não é fraterna. Isso. Ela é provacional porque nós viemos ali de uma encarnação passada. E nós estamos na família que precisamos, nas condições financeiras, de saúde que precisamos. Então, há irmãos fraternos ali naquela unidade familiar, mas há irmãos que têm que resgatar compromissos que não foram pagos em jornadas anteriores. Essa é a grande dificuldade, né? Entender que não só a família é provacional, mas também a grande maioria dos casamentos. Sim, e aí as pessoas, elas se casam esperando relações perfeitas que obviamente não vão existir. Muito bem, estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja esse programa desde o início. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para
para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Queremos mandar o nosso abraço para aqueles que estão conosco nesta manhã tão bonita. A Altina, a Nica, a Marli, a Sandra, o nosso amigo Marcos Zanetti, da Casa Espírita Chico Xavier de Xaxim, a Nilce, a Zelda, a Luciara. Desejar a todos um lindo sábado. Seu Dalpiva, um outro trecho importantíssimo nos fala o seguinte: e Jesus, padronizando as necessidades humanas quanto solucionando-as, sintetizou-as no amor como única diretriz segura por meio da qual se pode lograr a meta que todos perseguimos nas sucessivas existências. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Bom, Jesus falou no amor o tempo todo, né, tia? Todas as lições dele, todas as parábolas que ele nos deixou, elas estão alicerçadas na expressão do amor. Vamos dizer, começando, se você for fazer sua oferenda ao altar, estiver com atrito contra alguém, deixa a oferenda lá, vai e volta, ajusta-se, depois vem e faz a sua oferenda. É um ato de amor. Quando Jesus nos diz, amai os vossos inimigos, ele está dizendo para que nós não tenhamos reserva mental contra essas pessoas. Se não conseguimos reatar as relações, mas não devemos ter pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de desejo de vingança, e sim votos de que esta pessoa vá bem, se harmonize, se encontre consigo mesmo e se encontre com Jesus também. Quer dizer, a vida de Jesus, o ensinamento dele, são todos alicerçados no amor. E todas as vezes que ele sofreu agressões, ele não reagiu. Porque, na verdade, o Judas Iscariote, quando acusou Jesus, eis o homem, né, lá no momento final, ele achou que Jesus ia reagir àquela agressão que estava sofrendo. E aí o povo ia seguir Jesus para uma reação bélica. Mas ele não tinha compreendido a missão que Jesus é amor. E é interessante que em todos os momentos do messianato ali de Jesus, sempre houve uma expectativa por uma reação violenta que nunca aconteceu. Brusca, né? Ele nunca rompeu, tia. Ele sempre tratou todos eles com amor. Tia. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando vem o judeu, aquele que não gostava de pagar imposto, né, pede, se devemos pagar imposto. Quer dizer, era uma pegada para Jesus. Porque se ele não dissesse que não podia pagar, eles não iam pagar e Jesus era responsável pelos romanos. E se ele dissesse que tinha que pagar, Jesus ia ficar mal com os judeus. E aí ele pede a moeda. De quem é esta figura aqui? É César? Então dá a César o que é de César. Quer dizer, uma lição de amor a cada um segundo as suas obras. Né? Essa é a missão. Há uma pergunta lá de Kardec aos espíritos: qual é o espírito mais perfeito, mais puro que teve na Terra? Uma palavra com 5 letras: Jesus. Então ele veio com esta missão, porque Jesus é da pleia de espíritos do plano mais elevado. Aquele que viu o Pai, aquele que conversava com o Pai, que tinha relação direta. Era um médium de Deus, né? Era um médium de Deus, era um intermediário divino. Não era um espírito como nós que estamos lá do outro lado. Não é por acaso o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne. O que é? O Verbo que escutava Deus e cumpria as palavras de Deus se fez carne. Jesus. Né? E há um relato, acho que foi do Dr. Isaías Claro, que fez uma palestra. Eu não me recordo quantos 1000 anos Jesus ficou se preparando para vir à Terra. Porque a programação do planejamento divino é a longuíssimo prazo. Mais de 1000 anos. Porque eles precisavam de todo o contexto para fazer o retorno dele. Inclusive, amigos e inimigos. Sim.
E a harmonização, porque é um espírito puro, ele tinha que também receber aquele perispírito mais carregado para poder estar aqui de nós. Vê que foi quando nós olhamos o Evangelho, lemos o Evangelho, é uma missão de amor. E os primeiros frutos, né, de Jesus, a casa do caminho, lá presidida por Pedro, que ele vai ajustando, né, os seus sentimentos, é tão forte aquele sentimento das pessoas que são acolhidas, que são os aleijados, os que eram mandados embora, os velhos, né, os desvalidos. Quando o Paulo vai lá prender eles e prende o Pedro, eles falam assim, olha, a gente vai envenenar os postos de vocês, a gente vai trazer todas as pessoas que têm doença e vai vir para aqui, vai invadir, porque vocês não amam como o Pedro nos ama. Quer dizer que eles estavam a ponto de expor a própria vida deles para que Pedro fosse libertado naquele momento que o Sinédrio prendeu eles, né? Você vê lá a Maria Madalena, né, que foi... Segundo no livro Boa Nova, fala que foi a maior transformação moral, porque ela tinha um problema muito sério com a questão sexual, né? Sim. Ela consegue se transformar a partir do que Jesus acolhe ela e mostra que existia um outro amor a ser vivido. E a partir dali ela consegue transmutar aquilo. E aí a gente vê que os discípulos deles não conseguem, né? Tem ali, a gente até aconselha os irmãos a ver lá no livro Boa Nova. Maria Madalena, depois da morte de Jesus, ele aparece para ela, dizendo, olha, né? Você conseguiu vencer, olha, estou aparecendo para ti. Né? Ela premia ela, né? Sim. Como se fosse assim. Mas mesmo assim, depois né, que Jesus para de aparecer, os discípulos não conseguem acolher ela. E ela vai descobrir no próximo desvalido, né? Nas pessoas que tinham a hanseníase, aquela acolhida, aquela amorosidade para ela ensinar, né? O Paulo, né? Ele faz toda aquela perseguição, aí se transforma, né? Vê Jesus, mas não é só ver Jesus, ele tem uma cisão com o pai dele, ele fica vários anos ali aprendendo, se fazendo, servindo a Jesus para daí se transformar e começar a poder render frutos aqui. Então a gente às vezes diz, não, eu aprendi o Evangelho e agora eu sou outra pessoa. Não é ainda, você está começando a ser. E é uma frase que eu acho que resume muito não só a luta do Paulo, mas é de todos nós, né? Que dizem que a grande luta de Paulo não foi ser Paulo, foi não voltar a ser Saulo. Que era o perseguidor. Que o passo atrás é tão mais fácil. Isso. Mas o convite de Jesus é tão amoroso, na entrada de Damasco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, a profundidade desta expressão, a energia desta expressão, que ele se prostra e perde a visão. E a entrega dele é imediata. É imediata. E aí ele vai para Damasco, para a casa de quem ele ia perseguir, ia matá-lo. Para tirar a cegueira. Ele fica durante 3 anos... Ele fica 3 dias em casa, aí o Jesus acorda Ananias e diz, olha, Ananias, tem que curar alguém aqui. Quem que é? É o Saulo, diz, mas ele estava aqui para me prender. Não, você vai lá e faz. E aí ele tem essa primeira surpresa, né? E a primeira grande lição de Saulo é essa, né? A pessoa que ele ia perseguir para tirar a vida é aquele que faz, né? E dá os textos, né, para ele começar a estudar. E aí, como ele era uma pessoa muito orgulhosa, ele quer ir pregar o evangelho já, né? Ele vai lá pregar, as pessoas tiram ele, falam que ele está louco. E assim ele vai ver várias situações. E muitas vezes é assim na nossa vida também. A gente se converte, né, a cristão, seja independente da religião, ou a hinduísta, budista. E às vezes a gente quer pregar para o outro. Mas a melhor pregação é aquela do exemplo. É aquela de a gente vivenciar aqueles ensinos para o outro. Porque às vezes falar é fácil, né? A gente escuta, fala, mas aquela vivência é uma proposta que Jesus tem para a gente, ou as outras religiões, de a gente se transformando aos pouquinhos e aí se melhorando no convívio com o nosso semelhante. E a fala sem a transformação, a fala sem o exemplo vivo, ela perde o sentido. Por isso também que a passagem de Jesus foi tão marcante, porque ele não foi só um líder teórico, ele foi um líder que viveu absolutamente em todos os momentos dele tudo aquilo que ele pregou. Eu lembro um historiador falando com o Jô Soares numa entrevista, né, que o Jô questiona assim se Jesus realmente existiu, né? Aí o historiador fala assim, olha, acredito que ele existiu porque as pessoas, há registro que os cristãos eram sacrificados nos circos romanos. E não tinha nenhum status ser cristão naquela época. Não é que nem hoje, né? Que as pessoas até dizem, você é cristão. Naquela época era a morte. Se você fosse pego pregando o cristianismo, você era morto. E as pessoas iam cantando. Se entregavam, né, de bom grado, sem resistir. Então, há uma mensagem ali que tem que ser
vista, né? Às vezes, mesmo para a pessoa que é ateu, né? O que que leva uma pessoa a entregar sua própria vida por uma mensagem que não trazia nenhum status para ela social, né? Que não trazia Era nenhum benefício Isso. material. Então, ele fala, então, por isso que ele disse assim, eu acredito que ele existiu por causa disso, porque as pessoas, né, mesmo com essa mensagem era tão forte, que fazia tanto sentido, que transformava tanta vida delas, que elas chegavam a deixar se levar, né, e se sacrificar. O exemplo é Joana de Cusa, né? Que ela e o filho dela, e o filho pediu, mãe, Abjura, né? Abjura Jesus. Nega este homem. Nega este homem. E aí o soldado vem, esse teu mestre aí só ensinou você A morrer. a morrer? Não, ensinou até a amar também. Quer dizer, uma expressão de profundidade, né, tia? Que lição, E né? que a Joana de Cusa tinha sido uma grande líder, uma esposa de Cusa. Tinha todo o conforto, os recursos financeiros que tinha, né? E naquele momento ela estava desprovida de tudo. E conforme o Michel falou, ela foi executada por ser cristã. Isso. Não por fazer alguma coisa errada. Não, digamos assim. Não. por ser cristã. Então, dá esse testemunho de ser cristão, realmente este homem tem que ter vivido. Senão seria real. Muito bem, então, para a gente fechar o nosso programa de hoje, uma última fala, né? Que está lá nesse texto e que eu acho que resume absolutamente tudo que foi dito até esse momento. Haja, pois, o que haja, ama. Então, que o amor possa fazer parte das nossas vidas. O nosso agradecimento ao seu Dalpiva, ao Michel, a todos aqueles que nos acompanharam nesse dia e o desejo de um final de semana de muita paz e de muito amor de Jesus para todos. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Hora Espírita.